Meu nome é Irmão Marcelo, sejam bem-vindos ao canal Revelações. Para dar continuidade, né, ao assunto que envolve também o anticristo, eu quero falar um pouco mais dessa articulação política, me aprofundando em dois casos. O julgamento em 1946, feito na Alemanha, em Nuremberg, deixou prescrito que todos aqueles que tivessem envolvido com o Terceiro Reich deveriam ser presos, condenados ou fuzilados. Bom, eu falei sobre o Machat, mas Henry Ford também estava envolvido, não foi? Os principais banqueiros americanos que estavam envolvidos diretamente com o Terceiro Reich, que era apoiado pelo pai do presidente Kennedy, não foram condenados, que são de extrema direita. Eu quero que fique bem claro isso. O governo de Franklin Delano Roosevelt, que era de esquerda, né, que constituiu em 1944 a carta, juntamente ao Winston Churchill, que os Estados Unidos seriam os arsenais da democracia. Posteriormente, nós entendemos que a partir de 1941, quando os U-boats submarinos alemães, que com uma boa tática conseguiam destruir muitos cargueiros americanos, nesse tratado vocês sabem entender que a economia americana que estava florescendo, floresceu mais com o idealismo da Segunda Guerra Mundial. Então, por trás dessa articulação, a guerra favorece em quê? É óbvio que, sem guerra, os bancos ou as empresas não podem construir armas. Será possível conceber que alguém que não come um chocolate, então, se a maioria das pessoas não comerem chocolate, a empresa não tem como fabricar chocolate? Será que vocês ainda não conseguem entender que o mundo que funciona, por trás deste mundo, existe uma mola de acesso que coordena todo o sistema? Pensem, por que o Vaticano e a Suíça não são invadidos e tomados? Por quê? Porque ali existe um tratado de bom senso. O próprio Adolf Hitler, por ele ter quebrado o contrato posteriormente com os Estados Unidos, com a Inglaterra e com a França, firmou um contrato com Stalin. Quando ele conseguiu, em 1941, terminar toda a guerra, praticamente na Europa, a invasão do norte da África pelo mau sucesso dos generais italianos, o general Abraham Rommel, que era considerado a raposa do deserto, chegou com uma pequena cortina de ferro de tanques, que não eram tanques mirabolantes, mas a sua estratégia foi bem executada. A partir daí, Hitler se achou em condições em fazer um ataque e foi o nome Barbarossa. Os generais de Hitler já estavam preparados para tomarem a União Soviética, quebrando o contrato com a União Soviética. Então a derrota do nazismo, ela tem muitas entrelinhas e elas têm que ser examinadas e analisadas para que a gente não tropece. Enquanto os políticos e alguns vídeos aí postados na internet falam de coisas muito superficiais, eu procuro me aprofundar para que vocês possam entender. Assim como o julgamento de Nuremberg não conseguiu prender nenhum desses articuladores, só os generais alemães levaram essa culpa. Porque nem o juiz alemão que condenou os alemães à morte, os generais, na época, no atentado contra Hitler, ele também não foi julgado. E ele tinha ligação direta com o Terceiro Reich. Alguém tem que pagar o peixe. Então, eles apresentam eles causam um problema e depois eles apresentam a solução. O mundo é assim. É lógico que as pessoas chamam isso de conspiração, mas isso não é conspiração, isso são fatos. É só você pesquisar. Não só sobre o Machat, que foi um dos brilhantes econômicos, mas ele trouxe solução não somente para os Estados Unidos. Vocês querem entender por que os Estados Unidos se tornou a maior economia? O Machat, quando teve nos Estados Unidos, né,
ele articulou uma economia que iria mudar o espaço dos Estados Unidos, tornando os Estados Unidos, tanto é que ele foi poupado. Ele foi poupado porque ele veio para resolver o problema da Europa. Então o Omakhat ficou ali continuando a sua articulação. Ele continuou trabalhando para as elites que ele servia. Então eles o protegeram. Assim como outros cientistas alemães que estavam ligados ao Terceiro Reich, indireto ou diretamente, também foram poupados e foram direcionados para centros de estudos nos Estados Unidos. Principalmente Cabo Canaveral, que é tão falado que boa parte dos cientistas são os alemães. E boa parte da juventude que cresceu lá nasceu nos Estados Unidos com cidadania americana, descendente de alemães, praticando o nazismo. E hoje o nazismo nos Estados Unidos, a extrema-direita nos Estados Unidos, ela é, boa parte dela, nazista. Que são chamados também as incorporações da elite de extrema-direita. Então, na verdade, os governos, tanto de esquerda e de direita, como eu já falei, trabalham para o mesmo sistema. Tanto é que os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, fez um acordo com Stalin econômico, social e militar, chamando Stalin de Tio Sam. Não, Tio Sam não, Tio Joe. Chamado Grande Tio Joe. E assim, eles cooperaram para destruir o nazismo. Porque com isso iria gerar mais lucro, gerar mais emprego e gerar uma economia forte. Foi aí que os Estados Unidos se tornou a maior potência econômica. Mas isso agora está mudando. Hoje, o raciocínio lógico das pessoas, quando falam de capitalismo, eles não sabem diferenciar, né, o capitalismo de um horizonte de um estado de Zollverein, que começou ali com Bismarck, que em 1453 fez a revolução, que fez a independência e a união da Prússia e Alemanha, no estado de Zollverein, ligando o comércio europeu. Mas a ideia de Guilherme em querer implantar um sistema onde um marco alemão dominaria toda a Europa, levou a Alemanha a uma catástrofe econômica social, pagando um preço pelo tratado feito em Versalhes. A mesma situação está acontecendo hoje no norte da África e na Europa. Uma crise econômica pode gerar ainda mais débitos a esses portuários econômicos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? A besta que subiu do mar, que é a economia que nós vemos hoje, da China, ela emergiu de um fracasso econômico que durou anos. Hoje a China, ela é 73% do mercado mundial. Queira você queira aceitar ou não queira. Então, pelo símbolo, pelo um ato simbólico, a economia americana, ela se sustenta, mas não é mais aquela economia que durante os anos 70 e 80 era imbatível. Mudou, o jogo mudou. Você queira aceitar ou não. Aí vem um cara alucinado, fora de órbita, falando um monte de mentira, dizendo que a China não é comunista. Por favor, qual é o partido que não é comunista na China? Pelo que eu sei, não existe oposição. Além de que o presidente atual chinês, né, ficará mais tempo e fortaleceu o comunismo. Então, o que acontece tudo tem mais a ver com a cultura e a estrutura de cada governo. Cada governo toma um rumo. Meus amigos, o rumo desse planeta que nós vivemos é um rumo aonde nós veremos as coisas cada dia pior, de mal a pior. Você pode trocar de governo, você pode lavar, fazer o que quiser, porque quem comanda os governos são as elites. E as elites estão ligadas aos bancos, às grandes petroleiras, como já falei, que são as sociedades secretas que dominam. Como assim? A família Harry Ford,
que é a Ford, que até hoje domina, como os da Ferrari. Outro assunto que eu queria falar com vocês, né, tem um pouco a ver com o anticristo, com as crises econômicas, mas pense em uma coisa. Vocês já estudaram e já leram sobre as capitanias hereditárias? Você sabe o que é hereditário, o que é herdado? Vamos avançar no tempo e vamos entender o jogo de bicho. O jogo de bicho é uma contravenção que nunca cai. Então quem sustenta o jogo de bicho, ou quem se beneficia com ele, não é uma pessoa que mora numa favela, não é um pé de chinelo. Mas tem os cartolas. Além dos cartolas, existe alguém que está se beneficiando com isso. Porque senão o governo já tinha acabado com isso. Mas por que não acaba? Porque isso faz parte da cultura. Então tudo isso tem a ver com a cultura no Brasil, com a cultura que tem nos Estados Unidos, com a cultura linear chinesa, com a cultura linear russa. Todos nós estamos ligados a um tipo de filosofia, a um tipo de costume. E a Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmos, porque cada um quer ter mais do que o outro. E tudo procede de dentro do coração. Quem sabe o anticristo agora já esteja se preparando o seu trono? Quem sabe ele não esteja se preparando e espera que alguma dessas economias se rompa? Talvez a economia americana pode estar caminhando para um grande colapso. Agora mesmo eu fiquei de uma informação que o desemprego nos Estados Unidos começa a aumentar de novo. A política americana começa a entrar em uma nova crise. Os papéis das bolsas de valores estão caindo nos Estados Unidos. Os republicanos estão abandonando e ameaçando por causa do muro que foi feito lá em Israel e quer imitar. Mas existe uma controvérsia, porque os empresários e as grandes petroleiras têm acordo com o México em gasoduto e petróleo. E com a construção desse muro, pode estar mexendo mais com as petroleiras. O presidente dos Estados Unidos pode estar sendo induzido a cometer esse erro, ou ele pode estar cometendo erro pela sua intolerância, ou por uma visão extremista. Não sei, não posso qualificar isso de forma tão objetiva. Porém, erros estão sendo cometidos, e eles são propositais? Possivelmente que sim. Porque eles primeiro provocam uma situação e depois eles apresentam uma solução. Isso é vital para que o ser humano cresça, isso é vital para a ciência, isso é vital para o desenvolvimento econômico. Porque sem guerra não haveria evolução. Sem crise econômica não haveria soluções econômicas. O mal e o bem, ele tem que caminhar junto aqui na Terra. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E você? No que você acredita? Em um homem sentado no cavalo, prestes a proclamar independência ou morte? Ou você tenta estabelecer um senso comum? Meus amigos, desde a era de Gengis Khan, a Átila, o rei dos hunos, a todos, a Nero, a todos que nós já presenciamos, até Buda, seja lá quem for, tiveram algum envolvimento ou alguma religião. Seja ele separatista, etiísta, seja ele fascista de Mussolini, seja ele nazista de Adolf Hitler. Mas o nazismo, pelo que eu quero formar para vocês, assim como o fascismo, não foi criado por Mussolini. O fascismo era uma elite romana que já estabelecia o fascismo, principalmente nas suas referências. Vocês podem pegar nos seus livros e vão ver quando até Nero ou César, quando ele fala Rai César, é a mesma referência que fazem a Hitler ou a mesma referência que faziam a Mussolini. Existe uma elite predominante maçônica antiguíssima e ela não tem nada de nova. Tudo que nós estamos vendo já aconteceu no passado. O que mudou foi a ciência.
mas um homem se afastando cada dia de Deus. Todas essas religiões protestantes de Martim Lutero, elas trabalham para os governos. Seja Assembleia Batista Universal, todas elas estão ligadas à maçonaria. Todas elas estão ligadas a esses governos. Veja bem, maçonaria não é nada de diabólico. É um grupo que se une com objetivos financeiros. Assim também quem colocou o Vladimir Putin, que são os antigos czares, que eu já falei para vocês, que são a Sociedade Eurasiana, que é uma sociedade de grupo de banqueiros russos, asiáticos e chineses que se uniram para estabelecer uma nova economia. A Liga do Aço se cumpre na Bíblia. Gog e Magog, Rússia e China unida para dominar o mundo. Politicamente, possível que essas lideranças ainda vão se chocar. Talvez uma terceira guerra mundial possa acontecer. E ela vai acontecer porque nós sentimos, cada um de nós sentimos que algo na Terra está para acontecer. A Groenlândia está se descongelando, o mar está subindo, os cientistas estão alarmados, porque só que daqui a 50 anos o mar iria subir. Ele está subindo agora. Esses acontecimentos são agora. Então, meus amigos, Jesus Cristo está à porta. Ele está breve em vir. Qual será o seu salvador? Trump? Vladimir Putin? Merkel? Hércules? Sansão? Bolsonaro? Lula? Fernando Henrique? Eu escolho aquele que na cruz um zombou, que era um ladrão. O outro, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, no reino de Deus. E que Deus abençoe e está terminado em nome de Jesus.